cumprimentar o nosso primeiro convidado desta tarde, é o professor Paulo Pereira, neurocirurgião e também coordenador da Unidade de Coluna Vertebral na CUF Porto. Muito boa tarde, Dr. Paulo. Ora bem, nós queremos aqui fazer um apanhado, vamos dizer assim, do panorama daquelas que são as principais patologias relacionadas com a nossa coluna, com a coluna dos portugueses, não é? O que é que este último estudo veio dizer? Boa tarde. Este realmente é um estudo que vem na sequência, que já tinha sido apresentado há 2 anos atrás também, o panorama das cirurgias de coluna até 2016 e, portanto, este tem os dados de mais um ano e, portanto, vai-nos ajudando a mostrar algumas tendências. A patologia da coluna cirúrgica, digamos assim, grande parte das pessoas têm problemas de coluna, não precisam de cirurgia nenhuma, não é? Mas a causa mais frequente de cirurgia à coluna é a hérnia discal, são as hérnias discais, na coluna lombar e na coluna cervical. E depois temos os apertos do canal, as estenoses do canal, aquilo que as pessoas conhecem muitas vezes por canal estreito. Estas são, de longe, as duas patologias de desgaste mais frequentes da coluna. Então vamos só recordar o que é a hérnia discal e depois as compressões, não é? Muito bem, muito bem. Portanto, uma hérnia discal a nossa coluna é formada por peças, como se fossem uns legos, não é? Que são as vértebras que estão uns em cima dos outros e que estão ligadas entre si e entre outras estruturas por um disco intervertebral. Esse disco é uma estrutura, é um cilindro, é um disco que permite movimento e que permite absorver cargas. Em algumas situações, estes discos intervertebrais, como outras estruturas, também gastam-se e o que pode acontecer é que o que está no seu interior se possa exteriorizar, portanto, provocando uma ruptura deste disco e uma exteriorização do material. Esse material, quando sai, pode comprimir a medula, pode comprimir os nervos e isso é que é uma hérnia discal. Que dá dores muito fortes ou também é um processo gradual? É variável. A maior parte das hérnias também são assintomáticas. Grande parte das pessoas com hérnias nem sequer sabe que têm hérnias. Cerca de 1 em cada 5 pessoas têm hérnias discais quando fazemos imagens a pessoas assintomáticas. Portanto, a hérnia dá sintomas quando comprime ou pela própria ruptura do disco ou porque comprime estruturas nervosas. E conforme as estruturas são comprimidas, e se são muito ou pouco comprimidas, estão mais ou menos inflamadas, podem dar também dores mais ou menos intensas e mais ou menos agudas. Há pessoas que têm a crise típica de uma hérnia discal, é uma ciática na coluna lombar, é uma dor aguda que vai pela perna abaixo, uma dor incapacitante, mas há pessoas que têm variações da intensidade da dor e têm uma dor mais ligeira, uma dor mais prolongada no tempo, outras pessoas têm formigueiros associados a esta dor ou têm falta de força, portanto é um bocadinho variável. E, portanto, mediante essa gravidade, vamos dizer assim, há ou não depois indicação cirúrgica. Exatamente. A outra grande, no outro grupo grande de patologias, então, que referiu há pouco, tem a ver com outro tipo de compressões, é isso? Exato, com o desgaste do canal vertebral. Portanto, estas peças, não só os discos intervertebrais, mas também as articulações vão se gastando, também são alvo de processos de artrose, como qualquer uma de outras articulações, e estas artroses, muitas vezes, como os ossos aumentam de volume, não é? Ao fazerem atrito entre eles, provocam muitas vezes uma diminuição do espaço no interior do canal, onde passam, mais uma vez, os nervos ou a medula. E isto também pode provocar uma compressão destas estruturas. Aqui, como esta compressão habitualmente é mais lenta, é um processo muito gradual ao longo dos anos, de uma maneira geral, os sintomas também têm uma instalação mais insidiosa. Agora, podíamos, pelas suas palavras, depreender que tinha muito a ver então com o desgaste e, portanto, seriam patologias associadas também à idade. Sim, mas sim. Verifica-se cada vez mais, e é isso que também vos preocupa, não é? É que cada vez mais as pessoas jovens têm sobretudo as hérnias, não é? Sim, as hérnias na verdade não são uma patologia, ao contrário do que se pensa muitas vezes, não é? Que é de pessoas mais velhas. A verdade é que a maior incidência de hérnias discais lombares é entre os 20 e os 50 anos, não é? Portanto, não é propriamente uma população idosa, não é?
E é uma população ativa e que queremos bem e ativa e economicamente ativa. Não é? Exatamente. Este é um dos problemas importantes da patologia, nomeadamente destas idades, é realmente a incapacidade física e laboral que condiciona. Por exemplo, aqui há uns anos atrás fez-se um inquérito na população portuguesa e extrapolando os dados do inquérito dá mais de 400 mil dias de trabalho perdidos por ano por queixas relacionadas com a coluna, não é? Portanto, dá uma ideia do impacto económico que isto tem, não é? Portanto, na vossa ótica e segundo este último estudo que veio agora aqui apresentar, de alguma forma, os especialistas acham que seria necessário então um registro para avaliar este impacto. Este registro ainda não existe? Não, nós não temos registros, nós temos as cirurgias, estes dados referem-se ao Sistema Nacional de Saúde, que são os dados que estão disponíveis e que foram disponibilizados pelo Ministério da Saúde. Nós não temos ideia nenhuma, pelo menos, enfim, alguma ideia teremos, não é? Mas não temos dados sobre o sistema privado e nós sabemos que cada vez mais muitas destas patologias, nomeadamente patologias menos graves, como as hérnias, são tratadas no sistema privado, não é? Ou através de subsistemas de saúde que as pessoas têm, portanto, fora do sistema público. E, curiosamente, também estes dados nos mostram que nos 2 últimos anos o número de doentes operados no Sistema Nacional de Saúde diminuiu. Como a patologia não está a diminuir, enfim, faz sentido pensar que haverá um aumento ou um desvio de um número grande destas cirurgias do sistema público para o privado. E, portanto, vocês, enquanto organismo, querem aqui fazer este apelo, não é? Para que haja este... Como é que era possível fazer este registro? Como é que seria possível? Sim, os registros fazer? Há várias coisas, há 2 tipos de registros também. Este registro é um registro que nos dá uma noção epidemiológica só, não é? Portanto, só nos diz se estamos a operar mais doentes, menos doentes, de onde é que estão, que sexo se têm, qual é o local de origem, não mais do que isso, não é? Portanto, estes dados seria útil também, até para termos uma noção do impacto real do número de doentes operados, juntarmos a isto os dados do sistema privado, que também existirão, não é? Naturalmente, cada instituição privada saberá quantos doentes de coluna é que opera por ano e, portanto, enfim, seria útil somar estes dados. Mas, na minha ótica, muito mais importante do que isso é saber resultados também, não é? Não é só quantos doentes é que são operados, os doentes não são números só, e o registro, um registro real de patologias deveria incluir dados clínicos, não é? E dados Portanto, não resultados. Só quantitativo, mas isso, qualitativo, exatamente, não é? Isso é aquilo que me parece importante. Essa é uma tendência que existe em todos os países. Por exemplo, eu trabalho também no Serviço Público, no Sistema Nacional de Saúde, no Centro Hospitalar Universitário de São João, e o meu serviço faz o registro de todos os doentes que operamos à coluna no Registro Europeu de Coluna, que se chama Spine Tango. E estes dados são muito úteis, porque, por exemplo, dos parâmetros que nós recebemos todos os anos é uma comparação dos nossos dados com os dados da pool global de doentes, não é? Isso permite-nos perceber se os nossos doentes são iguais ou são diferentes, os nossos resultados são iguais ou são diferentes. Não é? Portanto, e nós, ao nível europeu, se quisermos fazer aqui uma ligeira comparação, como é que estamos? Os dados são semelhantes, não é? Os dados epidemiológicos e os dados de resultados, quando eu comparo o meu serviço com os dados europeus, os dados também são muito sobreponíveis. Agora, é importante não comparar serviços só individuais, mas percebermos como é que isto funciona no país todo. Aliás, outra das coisas que é importante quando olhamos para estes dados nacionais é que, por exemplo, algumas patologias têm um número de intervenções muito baixas em alguns locais, não é? Há hospitais que operam 1 ou 2 ou 3 doentes. Há assimetrias regionais, não é? Exatamente, tanto em termos de acesso, que poderá ter a ver com as dificuldades de referenciação, com as pessoas viverem mais ou menos próximas de grandes centros,
mas também do tipo de procedimentos, não é? Por exemplo, quando nós temos alguns procedimentos que são feitos 3 ou 4 vezes por ano num determinado centro, provavelmente esses doentes estariam melhor se fossem referenciados para centros que têm mais casuística, não é? Portanto, isto é uma coisa que nós falamos muitas vezes, mas na verdade, enfim, nós temos muito pouco essa cultura, ao contrário de outros países que referenciam muito doentes entre instituições, nomeadamente para patologias menos frequentes. As pessoas que começam a sentir alguma sintomatologia relacionada com a coluna, quais são os sinais de alerta? E, sobretudo, agora que as pessoas também estão um bocadinho mais receosas e, por outro lado, também tem havido mais atrasos, vamos dizer assim, também da parte de quem trata, não é? E do acesso à saúde, mas para as pessoas não terem receio, quais são aqueles alertas a que não se pode virar as costas mesmo? Exatamente. Isso é muito importante porque na verdade, a maior parte das queixas relacionadas com a coluna e mesmo da patologia são doenças benignas. Toda a gente já teve dores nas costas e toda a gente sabe que, de uma maneira geral, aquilo passa ao fim de uns dias, não é? Agora, há realmente sinais que nos devem pôr que nos devem pôr em alerta e que nos devem fazer procurar ajuda médica mais rapidamente. E estes sinais são, por exemplo, a intensidade da dor, portanto, uma dor que não passa, uma dor que acorda o doente à meia da noite quando está a repousar e que o faz acordar, é uma dor suspeita, pelo menos, de que pode haver alguma coisa mais grave. Quando há, por exemplo, perda de peso, não é? Quando há sintomas sistémicos associados a esta dor, e depois quando a dor se associa a outras queixas, por exemplo, a falta de força num dos membros, alterações da sensibilidade, alterações do controle de esfíncteres, do controle de fezes, do controle de urina, tudo isso são sinais de alarme que nos fazem suspeitar de potencialmente patologias mais graves e que precisam de uma avaliação rápida. Portanto, estes não se pode mesmo... Esses com Covid ou sem Covid. Exatamente. É importante. Isto é importante porque, como estávamos há pouco a dizer, e é importante se calhar reforçarmos esta ideia, estamos a falar de patologia à coluna que impossibilita muitas portuguesas e portugueses em idades ainda muito produtivas, pessoas que, ao ficarem incapacitadas de alguma forma com as dores e mesmo ao nível dos movimentos, acabam por ter que deixar o local de trabalho e depois mesmo a vida familiar e pessoal ficar muito prejudicada. Portanto, a qualidade da vida das pessoas diminuir drasticamente. Portanto, isto é para evitar, não é? Exato. Há muitas coisas que, de facto, quando são diagnosticadas precocemente numa fase inicial, têm um determinado tipo de tratamento ou de orientação. Grande parte destes... Por exemplo, a nossa coluna, falamos há pouco como é constituída, mas depois as estruturas de suporte da coluna são os músculos, não é? Portanto, quando os músculos que estão à volta da coluna funcionam melhores, quando temos mais cuidados com as posturas, com a ergonomia, com a forma como fazemos os movimentos em casa ou no local de trabalho, isto permite muitas vezes prevenir ou diminuir a sintomatologia associada às dores à coluna, não é? E por isso, enfim, é importante transmitir este tipo de mensagem para não deixarmos evoluir demasiado os sintomas que muitas vezes vão obrigar a tratamentos mais agressivos e mais invasivos. E agora tocou aí no ponto que eu também acho sempre importante focarmos aqui, que é o que é que as pessoas ativamente podem fazer relativamente à prevenção. Ou seja, o que é que está do nosso lado, da parte de cada um de nós, que possa reforçar aqui a coluna e as suas estruturas para evitarmos ou tentarmos deixar bem lá mais para a frente aqui esse desgaste. Muito obrigado também pela pergunta e acho que de facto é uma mensagem importante. Claro que nós não podemos prevenir totalmente o aparecimento de algumas doenças, e a coluna é um bom exemplo, e, enfim, um grande componente das nossas doenças de coluna é genético, não é? Portanto, nós recebemos genes, há famílias que têm genes piores, digamos assim, para a coluna do que outras, e têm mais tendência. Quem tem problemas de coluna na família deve estar mais assim, atento, com um olhinho mais frequente. Há muitas famílias que têm, de facto, muito mais problemas, que as pessoas nos contam muito, que a avó e a tia também já foram operados e mais não sei o quê. Portanto, há famílias que têm mais tendência a ter esta patologia, mas depois há muitas coisas também que nós podemos
fazer para solicitar menos a coluna. Por exemplo, manter-se ativo, andar a pé, ou evitar estar muito tempo seguido sentado, o controle com o peso, não é? Quanto mais pesados nós estamos, mais peso temos em cima da nossa coluna, mais sobrecarregamos, mais amassamos estes discos intervertebrais e mais probabilidade temos deles romperem. O tabaco, portanto, a prática do exercício físico, ao contrário do que às vezes também as pessoas pensam, não vai prejudicar. Vai prejudicar, claro, se fizermos, se levantar pesos. É a mesma coisa que pegarmos nos sacos do supermercado, não é? Se pegarmos no peso do ginásio. Mal, obviamente que aí sim, certo. Mas todo o exercício físico... Exatamente, todo o exercício pode ser bom ou mau, não é? Depende da maneira como é feito, da intensidade e da forma como é feito. Agora, termos músculos melhores protege a nossa coluna, não é? Porque temos uma estrutura à volta da coluna que faz com que haja menos sobrecarga nesta região. Agora, se for em excesso, se for feito de uma forma errada, de uma forma pouco ergonómica, também pode provocar lesões de sobrecarga, como é óbvio. Mas tudo a correr bem, a fazer os exercícios de forma bem feita, não é? Obviamente que vai contribuir então para esse reforço muscular. Exato. Outras dicas para a prevenção? Nós não fomos, a nossa coluna não foi feita para nós estarmos sentados, não é? Portanto, a nossa espécie evoluiu ao longo de muitos milhares de anos para até termos esta postura erecta, não é? E esta é que é a nossa postura fisiológica. Nós, quando estamos sentados, estamos a sobrecarregar os discos intervertebrais, porque nós fazemos mais carga nos discos quando estamos sentados do que estamos de pé. Ao contrário do que se possa pensar, não é? Que faz sentido dizer que quando estou de pé... a posição de sentado a mais conforto. Uma posição de relaxamento, mas não é. Nós fazemos mais carga nos discos intervertebrais quando estamos sentados do que quando estamos de pé. E hoje em dia, cada vez mais, há mais profissões que passam a sua vida sentados, não é? E estão sentados à frente do computador. Por falar em computador, essa também é outra das questões, não é? Quando nós passamos muito tempo à frente do computador, devemos tentar olhar para o computador de frente e ter o ecrã à frente dos nossos olhos. Portanto, não estar nem elevado nem descido, é isso? Isso é um problema principalmente com os portáteis, não é? Porque os portáteis estão em cima da mesa, o ecrã é relativamente pequeno e nós estamos sempre a olhar para baixo. Portanto, quem tem que usar um portátil... E os smartphones, que dei por mim no fim de semana a ver um adolescente completamente... fiquei mesmo a olhar, porque ele estava completamente virado para baixo, não é assim? Imenso tempo. Sim, portanto, aquilo deve fazer muito mal. Os smartphones, os tablets, tudo isto são... Quer dizer, ninguém olha para o tablet assim, nem ninguém olha para um smartphone assim, não é? E, portanto, isto também, presumimos e faz sentido e estamos preocupados com os problemas da coluna cervical que vamos ter nesta geração que vive agora com os telemóveis e com estas novas tecnologias. Portanto, ter atenção à postura, e a postura tem estas nuances todas, não é? Também acho que ao nível empresarial há uma preocupação e tem vindo a haver maior preocupação com a ergonomia, obviamente. Sem dúvida. Mas podemos sempre depois, na prática, melhorar. É também aconselhável as pessoas de vez em quando fazerem os intervalozinhos e levantarem-se, dar essa também é uma diferença grande. Se estiver uma manhã inteira sentada numa secretária, os meus músculos da coluna não vão funcionar, vão estar parados durante aquele tempo todo. E há muita gente que se queixa disso, que diz, eu até estou bem, mas depois quando me levanto fico ali bloqueado e tenho dificuldade em começar a mexer. Depois de começar a mexer, aquilo vai aquecendo, digamos assim, as coisas voltam a melhorar. Isto é uma queixa muito recorrente, portanto, quando nós fazemos pequenas pausas, enfim, à casa de banho, para beber uma água, para esticar as pernas, como dizemos muitas vezes, isso já é o suficiente para ativar a musculatura paravertebral e para termos menos esta sobrecarga da posição sentada. Muito bem. Por outro lado, há pouco falava daquelas dores que todos nós temos, não é? Que de vez em quando dói-me um bocadinho as costas, mas amanhã passou, tudo bem. Há muita automedicação nestes casos. Quer dar uma palavrinha sobre isso? Sim. A automedicação é assim, quando
quando são... Todos nós estamos habituados a tomar alguns medicamentos porque temos dores disto e dores daquilo e sabemos que isso vai funcionando. Enfim, como se costuma dizer, desde que não sejam coisas prolongadas, também não vejo que venha mal ao mundo por ninguém fazer estes medicamentos mais habituais. Agora, quando temos sintomas mais prolongados, a questão de que, enfim, o meu marido já fazia isto, a minha mulher ou o meu tio, eu tenho lá uns medicamentos em casa que fizeram bem à minha avó, não é? Quer dizer, isso de facto não é uma atitude lógica e é uma coisa que temos que tentar evitar. Portanto, uma coisa é os nossos medicamentos habituais que estamos habituados a tomar, enfim, para as dores de cabeça, para as dores menstruais, para, enfim, momentânea, sim, não é? E que a gente já sabe mais ou menos que aquilo funciona bem, portanto, estes também funcionam para as dores nas costas. Agora, todas essas dores nós tomamos um ou outro comprimido quando nos dói, não é? Não ficamos a tomar semanas seguidas de medicação. Até porque se adormecemos a dor, provavelmente podemos estar a cometer o erro depois de forçar novamente a zona afetada. Podemos estar a usar mais. Não é? Portanto, se nós temos dor que não passa com esta medicação habitual ou é uma dor suficientemente intensa, é a altura realmente de procurar o médico, conforme estávamos a falar há pouco. Muito bem. Agradecer a presença do professor Paulo Pereira aqui no consultório. Nós vamos fazer uma pausa, a seguir falamos sobre medicina dentária e ortodontia. Até já.